Nós temos sido abençoados, enriquecidos esses dias com estudos sobre o livro de Esther. Um livro que o nome de Deus não aparece, mas a presença e a ação dele é real. Correto? E aí eu trago para os nossos dias. Alguém aqui viu Deus? Alguém aqui viu a Deus? Alguém aqui viu a Jesus? Mas Ele está conosco. Ele está agindo em nosso meio, em nosso favor. E aqui, meus irmãos, eu gosto de me deter na lição. O primeiro tópico da revista de hoje fala sobre o conflito. E este conflito, ele é um conflito do tempo de Mardoqueu, e é um conflito para os nossos tempos odiernos. Sempre existirá este conflito, o conflito do bem contra o mal. Existe uma figura chinesa chamada Yang Yong, se eu não me engano, é um círculo. E esse círculo ele é formatado, e um lado é branco e um lado é negro. Aquele símbolo chinês diz que existe um equilíbrio entre o bem e o mal. Olha que coisa. Existe, segundo eles, um equilíbrio entre o bem e o mal. Nós, como salvos, povo de Deus, nós entendemos e sabemos que existe o mal. E que também existe o bem. Mas que o mal nunca prevalecerá. Que o mal nunca prosperará contra o povo de Deus. E aqui, meus irmãos, nós conhecemos o texto, a história, e aqui é muito, tem que ter muito cuidado para não atropelar a aula dos irmãos que virão. E aqui o contexto, o desenho do negócio, é quando Amã chega e traz para o rei o seu projeto. E o que leva Amã a elaborar um projeto deste? Simplesmente um judeu que vivia à porta do rei não se prostrou diante dele. Não cedeu à pressão para o adorar, para se prostrar, porque mais na frente nós veremos o que Amã queria verdadeiramente. E aqui ele vai desenrolar um plano, irmãos, tão sagaz, tão cruel, que ele quer exterminar não apenas Mardoqueu, ele quer exterminar todo o povo de Mardoqueu, todo o povo judeu. Ele irá trabalhar de uma forma usando artefatos, artimanhas, que são legítimas de nosso adversário. Ele chega falando mentiras. Ele chega plantando uma conversa que não existe diante do rei. E na aula passada nós vimos que, quando muda de um capítulo para o outro, que o texto diz, e depois dessas coisas, o rei enalteceu a Amã, e quem tinha feito o prodígio era Mardoqueu. A gente ficou perguntando, como assim? Porque são os desígnios, irmãos. E agora esse camarada está com o poder na mão. Porque ele conta uma história tão bem contada que o rei simplesmente tira o anel de selar o seu selo real e entrega e diz aí, está aí, companheiro. O que você assinar aí, eu estou assinando. O que você fizer aí, eu estou garantindo. Estou sendo também, por que não dizer, responsável. Haja vista que eu lhe dei a autoridade, eu lhe dei a minha assinatura para você resolver esta situação. E aí o camarada diz assim, olha, eu vou dar 10.000 talentos de prata para quem for fazer este serviço. Irmãos, eu vi mais de um comentarista calculando o preço, não sei a época que estava o dólar, mas o que eu anotei aqui diz que era aproximadamente 18 milhões de dólares para exterminar o povo de Mardoqueu da face da terra.
E isso é interessante porque ele não foi o primeiro e nem será o último. Durante toda a história do povo hebreu, eles têm sido perseguidos. Eles são perseguidos e são tidos como o povo mais odiado da face da terra. Existem aqueles que tramam os seus projetos para tentar exterminar, acabar com o povo de Israel. Mas Israel está alicerçado, solidificado sobre promessas de Deus. Diga amém. Israel está alicerçado nas promessas daquele que não mente, irmãos. Isaías capítulo 54, versículo 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías, usado por Deus, diz assim: nenhuma ferramenta, nenhum plano, nenhum projeto, nenhuma coisa que venha a querer maquinar o mal para destruir você, Israel, vai prosperar. Pode se levantar quem se levante, pode erguer-se quem quiser se erguer, eu, o Senhor, estou garantindo, não irá prosperar, não vai para frente, porque eu estou na tua frente, e isso que eu estou lhe dizendo, lhe falando, eu estou assegurando. Agora olha aqui para mim, o atribulado do Amã, o endemoniado do Amã, ele recebe do rei da terra todo o poder, ele recebe do rei da terra toda a liberdade para efetuar o seu projeto. Mas acima dos reis da terra existe o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O rei da terra pode até projetar, pode até querer maquiar, pode até programar o dia que vai sucumbir, fazer sucumbir o povo de Deus. Mas acima de todos os reinos da terra está o rei assentado no trono. E este rei, ele vela pelo seu povo que está na terra. E enquanto ele estiver velando, tudo nos irá bem. Ninguém vai conseguir fazer aquilo que Deus não permite que aconteça. E aqui nesse texto é interessante que esse camarada oferece muito dinheiro e diz assim: eu vou pagar, eu vou contratar para pôr fim nesse povo aí, por causa do tal do Mardoqueu que não adorou. Agora aqui, irmãos, primeiro tópico da revista fala do conflito. E é por isso que eu comecei perguntando esta manhã: sabiam que nós estamos em guerra? Sabiam que para chegar aqui hoje foi guerra? Sabiam que para vencer no relógio de oração foi guerra? Sabiam que para servir a Deus todo dia, fielmente, integramente, tem guerra? Sabiam que quando você dobra o seu joelho para orar, há guerra? Sabia quando você intercede por alguém da sua família, amigo, seja quem for, você está em guerra? Sabiam disso, irmãos? O povo de Deus, o povo judeu, ele sempre esteve nos holofotes de seus inimigos. Eles entendem que, mesmo sendo odiados por muitos, eles são amados pelo Deus dos deuses. Mesmo sendo odiado por tantos, eles são cuidados por aquele que cuida, ainda que às vezes não apareça nem o seu nome, ainda que às vezes ninguém o vê, ainda que às vezes alguém diga ele não está aqui, ou como diziam os ímpios lá no Salmo, o salmista dizendo que eles perguntavam: aonde está o teu Deus? Ele não está em forma física, ele não está em forma visível, palpável, mas ele está aqui. A sua presença é real, a sua paz excede todo entendimento, a sua força tem nos fortalecido, a sua presença tem nos conduzido de glória em glória, de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória, porque ele é fiel e sempre será fiel. E existe este conflito que Mardoqueu
e sua geração passaram o que nós também passamos. Este conflito é a luta do bem contra o mal. E todo cristão precisa entender que a sua guerra, a sua luta, ela se dá no âmbito espiritual. E o apóstolo Paulo, um camarada que tanto sofreu, que tanto militou pela causa do evangelho, que sofreu naufrágio, que sofreu açoite, que sofreu prisão, que terminou a sua história sendo decapitado pelos imperadores de Roma. Ele nos faz uma advertência e diz assim: irmãos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos, mas contra os principados e potestades do mal, nas regiões celestiais. Paulo era entendedor e sabia que a guerra não era física. A guerra era uma influência espiritual na vida daqueles que se opõem à igreja do Senhor. E ele diz assim: porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós estamos aqui esta manhã, em o nome de Jesus, cientes e conscientes de que a nossa batalha, a nossa luta, não é contra o vizinho, não é contra o esposo que é ímpio, não é contra o patrão que tem tentado nos humilhar, não é. A nossa luta, ela é espiritual. Nós devemos adentrar as regiões celestiais em Cristo Jesus e nós obteremos vitórias. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus ora, Deus reage. Daniel está na Babilônia, 21 dias pedindo: Deus, a resposta. No 21º dia, a resposta chega. No 21º dia, o anjo diz: desde o primeiro dia que você se pôs a orar, o Senhor já tinha ouvido a tua oração. Homem muito amado, aqui está a resposta. Quem quer resposta de Deus aqui? Levante sua mão. O caminho para receber resposta é descer na oração. É pelejar a boa peleja da fé na oração. E a nossa guerra, ela é espiritual. O mundo físico é reflexo do mundo espiritual. O mundo físico é reflexo do que se passa nas regiões celestiais. O crente em si, propriamente dito, ele enfrenta pelo menos 3 inimigos todo santo dia, a saber, o mundo, a carne e o diabo. O mundo está aí, tentando te moldar ao seu próprio método, ao seu sistema. Sua carne, se você não matá-la, ela te mata. E Satanás, o que veio roubar, matar e destruir, está à nossa volta, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está procurando. Mas nessa manhã eu acredito, porque me sinto assim. Eu estou envolvido, nós estamos envolvidos debaixo da sombra do Onipotente, aleluia. Nós estamos guardados à sombra do Altíssimo, e nenhum mal, nenhuma praga, Satanás, ninguém irá nos tocar, porque nós estamos em Cristo, e em Cristo nós estamos seguros e estaremos seguros. Então, meus irmãos, é uma luta contra o mal. Nós não devemos ceder para o mal. Nós não devemos negociar para o mal. Nós não devemos negociar a nossa fé. Engraçado, a gente fala assim, primeiro domingo do ano, eu tive o privilégio de aqui ministrar. Ministrei, não negocia a tua vinha, teu ministério, teu casamento, tua família. Quem lembra aqui, quem estava aqui? Eu fui provado essa semana. Fui provado, me chamaram para uma entrevista de emprego e me disseram assim: o salário é tanto, mas você vai passar 15 dias viajando. Aí a mensagem que eu preguei naquele dia martelou no meu coração e disse assim: e aí, tu vai negociar teu ministério? Vai negociar a tua vida? Vai negociar a tua família? Aí eu corri para o conselho do sacerdote
E ouvi Deus falar dizendo: meu filho, o que eu tenho para ti é bem melhor. O que eu tenho para você é bem maior. Irmãos, não negocie, nós estamos em guerra. Existem coisas que surgem, oportunidades que se apresentam, que parece até que é de Deus, e não são. É nessa hora que o espírito de discernimento tem que estar ativo, aguçado na nossa mente, no nosso coração. É nesse momento que nós oramos e dizemos: Deus, será que é? Será que não é? Aí você começa a avaliar os prováveis frutos daquela sua decisão. E tudo aquilo que te afasta de Deus, anota aí, não é de Deus. O que tenta te tirar da comunhão com os santos, não é de Deus. Deus te chamou para viver em unidade, em comunhão. Deus lhe chamou para viver perto dele. Tudo o que Deus quer é que nós vivamos perto e dependente deles. Agora olha aqui, irmãos. Não deve se prostrar, não se proste. Aqui fala sobre o perigo de confiar em pessoas erradas. O rei estava ceguinho, parece que sem juízo. E deu na mão de um psicopata a autoridade para que ele viesse a desempenhar, a desmantelar com o povo, que inclusive a sua rainha era. Entrega e diz assim: faz o que tu quiseres, camarada. Está aí, te dou, é teu. Já ouviram, segundo um provérbio popular que diz: quer conhecer alguém, dê-lhes poder? Quem já ouviu isso aqui? Queres conhecer alguém? Delegue, entregue poderes, que você vai ver quem é. E aqui se manifestou quem era. O tal do Amã recebeu autoridade real e queria ser um semideus. O que ele queria, pastor? Ele ficou tão doido, tão louco, que ele queria divinizar. Queria ser adorado como queriam os imperadores romanos. Onde eu passar, todo mundo tem que se prostrar e adorar. Onde eu chegar, todo mundo tem que se prostrar. Mas ele sabia que lá na porta do palácio, se ele passasse 1000 vezes, tinha um camaradinha lá que não se prostrava nem na base da ferramenta, da machadada. 10.000 vezes, todo mundo se prostrando e os judeuzinhos só olhando. Sabe o que é isso, irmãos? É fé. É fidelidade. É propósito, compromisso com Deus. É o mundo está te afrontando, dizendo: se prostra, negocia, vai, se rende. E o judeuzinho está lá dizendo: só conheço um que é digno. Só conheço um Deus, só existe um Deus no céu, como disse Daniel. Há um Deus nos céus, e a esse Deus no céu se dobre todo o joelho, toda língua confesse, toda mão erga em adoração, em reverência ao único Deus invisível, real, a Ele a honra, a glória e o louvor. Eu vou passar, esse camarada vai se prostrar? Não vai não, meu irmão. Porque crente fiel, ele é fiel até o fim, até o fim, até o final. Ele permanece fiel àquele que é fiel a ele. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Melhor como termina, meu amigo. Melhor como a sua jornada vai terminar, é o melhor, é o mais importante. Não é como você começa, não. Tem gente que começa cuspindo fogo. Termina mais gelado do que o iceberg que afundou o Titanic. O importante pode até começar frio. Mas o importante é terminar flamejante, incendiado, pronto para ir. Na hora que ele chamar. É isso que importa. Mas do que eu sabia, meu irmão, para morrer, para viver, eu não te adoro, eu não me prostro, porque eu conheço quem é o nosso Deus. Um outro ponto interessante aqui, bom que estou acabando, 10 minutos eu termino rapidinho. Sem Deus, o poder conquistado é inútil. O Amã conseguiu o poder do rei terreno.
para um meio muito sagaz. Mentiu, ganhou a palavra do rei, a autoridade do rei, e disse: vou destruir agora. Vai não. Vai não. O salmista diz assim: se o Senhor não edifica a cidade, em vão trabalham os trabalhadores. Se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia a sentinela. E ele diz mais: se não fosse o Senhor, ou se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Mas a grande diferença do povo de Deus para o povo que não é de Deus é que nós temos Deus. A gente pode até não ter tudo que o mundo tem, e nós nem queremos tudo que o mundo tem. Porque tem muita coisa no mundo, meu irmão, que não presta, que só quer nos distanciar da meta, do propósito. Nós podemos até não ter tudo que eles têm, mas tudo que nós temos é suficiente. O Deus que nós temos é o Deus suficiente, e com Ele nós somos felizes. Não devemos nos acomodar. O camarada está na porta do palácio, ouve um rumor, um burburinho, vai acontecer. Tem crente que ouve o burburinho, está pegando fogo no gabinete do pastor, ele fica caladinho e diz assim: eu quero ver, o circo pegar fogo. Ei, sai do comodismo, ergue a tua voz, pega um balde com água, sai correndo para cima, apaga o fogo e glorifica o nome do Senhor, porque nós somos um corpo. O camarada diz assim: eu vou ficar calado e ver meu povo sucumbir? Vou nada, eu vou partir para cima. Hoje nós vamos sair daqui e evangelizar, nós vamos para cima, ganhar alma para Jesus, irmãos. Outra coisa aqui, ó, devemos ser mensageiros de boas ou de bênçãos para alguém. Irmão, vocês já perceberam, o povo diz que notícia ruim corre rápido. Por que será? É porque tem gente que fica esperando uma notícia ruim. Olhe para mim. Na hora que caiu a notícia ruim, ele sai, puf, 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 puf. Soltaram até foguete. Quando a notícia é boa, cidadão olha assim e... Ainda mais se for daqueles nojento, meu pastor, invejoso, nojento. Quer até abafar a notícia boa. Mas a notícia ruim, ele quer propagar. Quer propagar. Irmão, de notícia ruim o mundo está cheio. Você é boca de Deus, é bênção de Deus, é profeta de Deus, é profetisa de Deus. E a Bíblia faz a seguinte pergunta: é possível a mesma fonte jorrar água boa e água salgada? Lógico que não. Quem é de Deus emana coisa boa. Quem é de Deus libera a palavra de bênçãos. Quem é de Deus abençoa. Devemos causar boa impressão. É o terceiro tópico do terceiro ponto aqui. Aí o camarada, o bispo citou aqui, ó, acerca das virtudes de Esté: discrição, obediência, amizade, solidez, submissão, lealdade e humildade. Olha que coisa. Uma pessoa ser discreta. Tem gente que quer aparecer. O nome era para ser Aparecido, tanto que gosta de aparecer. Não tem discrição nenhuma. Quer chegar chegando e que todo mundo note. Qualquer coisa que faz, vou mostrar para o mundo inteiro ver. Eu fico com os mandamentos e os ensinamentos de Jesus, filhos. Quer orar? Quero. Entra no teu quarto. Fecha a porta, dobra teu joelho e fala comigo. O importante não é o mundo ver, o importante sou eu ver e te ouvir e te responder. É isso que importa. Aleluia. E aí ele fala mais sobre a obediência. A Bíblia diz: poderão dois andar juntos se um não estiver de acordo. Amós 3:3. É possível andar dois juntos se um não estiver de acordo, irmãos? É ou não? Me respondam. Não.
Quero andar com o pastor Abigail. O pastor Abigail vai para a fazenda. Quero ir, pastor. Vai não, meu filho, fica aí. Não vai, meu filho, não vai dar. Entenderam? Não tem como andar se não tiver de acordo. E para andar de acordo com Deus, é necessário exercer, praticar a obediência. Obediência, meus irmãos, é o caminho do sucesso. Obediência é o caminho da vitória. Obediência é o requisito fundamental para andar com Deus e ser abençoado por Deus. Submissão, lealdade. Irmão, a gente fala de lealdade, me perdoe, eu não quero machucar ninguém. Mas tem uns traíra no meio da igreja, só o sangue. É pior do que o ímpio. Pastor, como é que eu me livro? Ore, vigie, consagre, feche a boca. Crente desviado. Tem 7 capetas a mais no couro. Desviou, está lá no mundo a bagaceira, veio para a igreja, mas nunca converteu. Tem 7 demônios atormentando a mente dele, para ele semear o mal, para ele semear a contenda, para ele semear tudo que não presta. Mas nós estamos blindados pelo poder do Espírito de Deus. Dentro de nós há uma fonte que jorra para a vida eterna. E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o amor. Nós estamos aqui hoje, primeiro, por amor. Nós estamos aqui para praticar o amor, para viver o amor, para semear o amor. E onde há o amor, não existe medo, não existe trairagem, não existe, irmão. Porque quem ama se doa, quem ama dá. Aí Paulo diz assim, o que nos separará deste amor? Romanos 8. Será peste, tribulação, espada, perigo, nudez, fome. O que será que pode nos separar? Aí ele reflete e diz assim, já sei, eu vivi, nada me separou. A espada não separa, a prisão não me separa, o frio não me separa, o naufrágio no alto mar não me separa, a perseguição não separa, apedrejamento não separa, porque estou bem certo de que em meio a tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos o amou. E para terminar, Paulo diz assim, se Ele nos deu o que tinha de mais precioso, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Eu não sei por que tem gente que vive mendigando. São os mendigos espirituais. Parece que não conhece o Deus que é Pai. Quem aqui conhece o Deus que é Pai? Quem aqui é pai e mãe sabe o que um pai e uma mãe sente. Mamãe dizia, você só vai entender no dia que você tiver os seus. Aí você vai entender por que eu choro, por que eu oro, por que às vezes eu chamo para corrigir, porque você vai entender quando você for pai. Ei, Ele é Pai, Ele te entende e Ele cuida de você. Fique de pés, por favor, com a permissão do nosso pastor. Último tópico da revista diz uma presença que nos acompanha. Oh, irmãos, nós estamos vivendo o ano do renovo. A igreja revigorada para um novo tempo, é o nosso lema. Eu vou carregar esse lema até final do ano. Quantas mensagens eu puder pregar sobre esse tema, eu vou pregar, vou ministrar. Vou tentar ajudar alguém. Porque nós temos um Deus que é Pai, não é tirano, não está distante, não virou a costa para o mundo. Ele está antenado, ligado, vidrado em você, esperando você agir. Uma atitude de filho para Ele movimentar e fazer algo acontecer na sua vida. Essa presença nos alcança, essa presença nos acompanha e sempre nos acompanhará. Levante a mão e ore comigo nessa manhã.